Olá, veterano, tudo bem? Enfim, chegou o nosso dia, a estreia do nosso canal Veterano Bisurado, uma iniciativa da MIFA, a nossa Associação Mineira de Veteranos das Forças Armadas. Um prazer imenso tê-los em nosso canal. Procuraremos ao longo dessa iniciativa transmitir o melhor para a nossa família, assuntos assim de muito interesse para os veteranos e veteranas. Do meu lado, jornalista também, Rômulo Martins. Seja bem-vindo, Rômulo. Bem? Obrigado, Valfredo. Obrigado a todos vocês que estão nos assistindo aí, vocês que chegaram aqui no nosso primeiro episódio do canal Veterano Bisurado. Muito obrigado e sejam todos muito bem-vindos. Está chegando agora, já aproveita que está no início do nosso vídeo ainda, já clica no sininho, já segue a gente, compartilha esse vídeo para todo mundo que você conhece, porque isso vai ajudar bastante o nosso canal que está começando aqui para abraçar a família do veterano. Muito obrigado. E o primeiro assunto, Rômulo, de hoje, o primeiro assunto de hoje, não, o primeiro assunto de uma série de assuntos interessantes, né? O primeiro tema, trataremos sobre manutenção do armamento e suas boas práticas, né? E sempre que quando a gente lida com arma de fogo, ele é fundamental a segurança, bem como a integridade física das pessoas que compartilham o mesmo ambiente conosco, né? Seja no stand de tiro, em casa ou até no trabalho. Pois bem, o assunto ele é bastante comentado, mas que gera bastante dúvidas também. Entre aqueles, claro, que possuem armas de fogo. Essas dúvidas surgem muitas vezes pela escassez da literatura. E a gente sabe que é pouco, né, o assunto, né? A oferta da mão de obra também tem pouca. E as pessoas especializadas no mercado. E a prosa de hoje, essa primeira prosa do nosso canal, é exatamente sobre isso. A manutenção, o armamento, as boas práticas sobre o assunto. E para falar sobre isso, recebemos aqui o nosso companheiro veterano da Companhia de Comando, 1992, Jackson Spakoski. Acertou o nome. Muito bem-vindo. Viu, Jackson? Um prazer imenso tê-lo com a gente. O Jackson, ele é muito conhecido no meio da segurança pública aqui em Minas Gerais, até no Brasil, né? E assim, é um prazer imenso tê-lo como um veterano e sempre atuante nesse assunto de arma de fogo aí. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses assuntos, sobre esse tema, que, como eu disse logo no início, um tema bastante interessante. Seja bem-vindo, Jackson, então, mais uma vez. E aí? Vamos falar de manutenção, boas práticas de armas de fogo? Vamos falar. Obrigado, Rômulo. Obrigado, Valfredo, da MIFA. Veterano Bisurado, sejam bem-vindos à primeira edição, ao primeiro episódio, né? Não sei como que vão chamar. Mas eu posso dizer que esse podcast, né? Se não for o mais importante sobre arma de fogo, vai estar entre os mais importantes. Como o Valfredo bem colocou aqui, essa questão de informação sobre armas, sobre manutenção de armas, é pouco difundida, justamente pela cultura que nós temos hoje no Brasil, né? É uma cultura que parece que a arma tornou-se algo do crime, e não é uma verdade. Isso é uma irrealidade. O que é real hoje no Brasil é que a arma é um equipamento de defesa da vida, né? Então nós vamos estar entrando nesse assunto e acho que vai ser muito bom. Então, assim, já começo falando sobre muitas dúvidas mesmo que surgem? São muitas dúvidas? Muitas dúvidas. Uma das dúvidas que a gente pode colocar hoje aqui é justamente na compra do armamento. Quando o operador de segurança, quando o proprietário de uma arma adquire uma arma na loja ou direto do fabricante, a gente observa que é uma cultura do brasileiro não ler manual. O brasileiro não lê manual. Nós não lemos manuais. A gente compra um celular, a gente compra um carro, a última coisa que a gente pensa ler é o manual. E às vezes uma arma ela tem algumas características, algumas peculiaridades que tem que ser observado, né? Tem pessoas que pegam uma arma, por exemplo, uma pistola Glock, né? Quando eu estava comentando com o Rômulo, nosso jornalista, a Guarda Municipal usa Glock, a Polícia Federal, a pistola Glock, se você pega essa arma e coloca munição direto na câmara e solta o ferrolho, você quebra o extrator. Há uma grande probabilidade de quebrar um extrator. E às vezes isso não vem no manual. Não vem numa instrução, né? Não é passado isso, né, dentro de uma instrução, dentro de um procedimento instrutivo. Não tem. Então, por isso que eu acho que vai ser muito interessante esse podcast e vai acrescentar muito na vida dos operadores de segurança, de militares e possuidores de arma em geral. Perfeito. Nós temos aqui a sua apresentação.
Mas sabemos também que você é o diretor da Alvo Armeria, né? A sua empresa aí. Para começar, para o público te conhecer um pouquinho mais, você pode falar um pouco da sua empresa também? Ô, Romulo, sim. Vou falar pegar bem do início, né? Iniciamos lá no Exército, nosso início no material bélico foi no Exército Brasileiro. A gente trabalhou de 92 a 96 como armeiro na 4ª Divisão de Exército. De lá fomos para as fábricas, Rossi, Taurus, Boito, CBC. Fomos para os Estados Unidos, na Taurus Miami, conhecer uma fábrica e outros procedimentos de manutenção americano. Depois a gente vai comentar sobre isso, que é interessante, né? Então, hoje a nossa empresa é uma empresa que trabalha com as principais instituições de armamento no Brasil, de segurança no Brasil, melhor dizendo, né? Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, PRF. Hoje mesmo saí da Guarda Municipal, estava dando uma atenção ao pessoal da Guarda Municipal aqui de Belo Horizonte. Um abraço, pessoal da Guarda Municipal de Belo Horizonte. Amarildo, se passar pelas armas aí, um abraço, Amarildo. Né? Então a gente vem trabalhando com isso há muito tempo. E a gente focou muito em instituição de segurança. É o nosso foco hoje, o principal foco do nosso cliente é a instituição de segurança, seja o policial ou a própria instituição realmente, né? E atingimos os CACs, operadores, possuidores, lojista, clube de tiro, mas o início da empresa foi com as instituições de segurança. E a armeria funciona a sede em Belo Horizonte, né? Sua empresa, né? Bem fácil, bem fácil. Esquina com o Cristiano Machado ali, na rua Saldanha da Gama, 322, bem esquina com o Cristiano Machado. É a rua do Colégio Batista. Quem desce o Colégio Batista, cruza com a Cristiano Machado, tá bem na esquina ali. Ponto bem central. No final a gente vai colocar lá logo, o endereço, tem aí o contato aí na descrição aí, para as pessoas conhecerem a Alvo, né? Sim. Parceira da MIFA aí, na manutenção do armamento, né? Isso. Muito bem. Vamos falar então de boas práticas de manutenção? Sim. Você quer? Nós temos algumas fotos. Isso. Quer começar isso aí? Solta para a nossa produção. Pessoal, olha interessante. Essa foto foi recente. Esse mês que aconteceu essa foto. Recentes. Exatamente. Pode soltar a primeira foto para a nossa produção. Então são fotos tiradas assim de fatos reais. Não é internet, não é casos que a gente vem acompanhando no dia a dia, cada momento vem passando. E é muitos casos assim no dia a dia? Muitos, muitos. Nós podemos até entrar depois em armas importadas, estava conversando com o Romulo, né, sobre a questão de armas importadas. Havia uma coisa mística que arma importada não estragava, não quebrava, que as armas nacionais eram piores e nós desvalorizávamos o produto nacional. Né? Mas a gente observa que a questão é do conhecimento do material. Né? Você pega uma arma importada, ela cai, ela pode haver disparos. Né? Nos manuais importados vem escrito, essa arma em caso de queda pode disparar. Pode. Então você compra uma arma importada de uma marca famosa e ela acontece o mesmo problema como qualquer outras armas. São armas que são, né, de componentes mecânicos, que pode ter fadiga, falhas, né? Ou mesmo a questão de manutenção. Ou seja, entra mesmo na importância dessa live aqui de esclarecer a importância de conhecer o seu equipamento, né? Você tem que ter a intimidade com o seu equipamento ali, você adquiriu, aquilo é para a sua segurança, a segurança da sua família. Então, ter essa boa prática ali, conhecer aquela peça que está na sua mão, é excelente. Uma ali, ó. E aí? Pode passar. Isso, essa aí ficou melhor. Pessoal, olha que interessante. Essa é uma pistola calibre .40. Certo. Então, o operador estava com ela num clube de tiro, né? E junto com as armas deles tinha uma munição calibre 9mm. E ele introduziu uma munição 9mm. Aí consegue ver mais ampliada ali. Isso, é isso. Ele colocou a munição de 9mm dentro do carregador dessa arma. Olha a falta de intimidade, como o jornalista falou aqui, intimidade com o armamento, com a munição que ele estava usando. Uma arma calibre .40 e ele estava com munição 9mm próximo. Ele municiou o carregador e colocou na arma. A primeira munição foi a 9mm que entrou. E a segunda foi a 40. Então entrou a 9mm, ela foi pro meio do cano, a 40 veio atrás e houve aquela explosão que está ali no vídeo. Solta o vídeo para nós da produção. Isso, essa foto aí. Essa foto. Pode passar uma próxima? Acho que vai estar uma foto mais clara do cano. Estourou. Você vê que o armamento é muito resistente porque ele resistiu a uma explosão de uma munição inteira dentro do cano. Então a munição da .40 foi o que disparou ali a 9mm que já estava no cano. Isso, ali. Ó. Ali você tem um projétil 9mm ali agarrado no cano. Então, olha que a questão, se esse atirador tivesse uma intimidade maior, ele falou, opa, essa munição aqui é 9mm, não é 40, que tem uma certa diferença. Sim. Hoje nós temos fuzis hoje, calibre 5.56 e 300 Blackout. Então, a semelhança de munições são grandes. Então, se o operador de segurança está com um fuzil ali e tem dois calibres diferenciados, mas semelhantes, ele vai ter que tomar muito cuidado. A Polícia Militar, por exemplo, hoje a Polícia Militar, a principal munição dela é calibre .40, mas ela também tem 9mm.
Alguns batalhões especiais usam 9mm. Então imagina, na questão de logística, sem querer, um cai nele, pega o carregador do outro e põe, e às vezes o carregador pode se acoplar, são carregadores semelhantes também, ou peça a munição aqui e troca de munição e munici, acontece esse problema. É uma questão de segurança. Lá, ampliou bem a foto, a produção colocou ali. Então, o projétil do 40 passou dentro da cápsula 9mm. Uma coisa louca. Aconteceu agora esse mês recente. Isso é coisa recente. Recente. Okay. Dentro de um clube de tiro. Nós recebemos essa arma. Tá. Né? Okay. Dentro de um clube de tiro, para vocês terem uma noção como é que a coisa é muito séria. É muito séria. Já houve outros casos, bem semelhantes a esse, pode até permanecer uma foto. O cano estava obstruído. Né? O operador de segurança passou uma escova para fazer uma limpeza e a cerda soltou lá dentro. E ele não percebeu. Ficou a cerda lá dentro do cano. Quando ele atirou, o projétil não passa. Não fez manutenção? Não fez manutenção. Parou o primeiro projétil nela. O projétil não foi, não ultrapassou o cano. O segundo veio, estufou o cano. Que coisa. A sorte é que as nossas armas são muito resistentes, uma estrutura bem robusta. Né? As fábricas pensam nisso. O cano hoje é um cano com uma dureza muito grande. Então, não acontece de trazer uma sequela maior na mão desse operador. Inclusive, esse proprietário dessa arma não teve nenhum ferimento. Nenhum ferimento. Né? Então... Nós temos mais algumas fotos? Você tem mais fotos? Pode passar a produção. Tem uma sobre isso. Olha para você ver. Gente, essa foto aí eu acho super interessante. Essa foto a gente não está querendo aqui, né, desmerecer nenhuma instituição de segurança, mas é de um operador de segurança, né, de um policial. Não vou dizer se é militar, civil, do exército, mas é para a gente, né, acrescentar a questão da manutenção, dar ênfase à questão da manutenção. Essa arma, o policial retirou ela da cintura e passou para a gente, falou que a arma não está funcionando. Né? E quando ele adquiriu ela, ele deu 4 tiros. Somente 4 tiros. Então, pessoal, comprou um armamento, no mínimo, 100 tiros. No mínimo. Quando eu estive nos Estados Unidos, conhecendo a fábrica da Taurus em Miami, eu achei interessante o americano. O americano, ele dá no mínimo 1000 tiros com uma arma. Tudo bem, é uma questão financeira, né? Imagina 1000 tiros aqui no Brasil, é um custo muito alto. Hoje a prática aqui o custo é elevadíssimo. Né? Às vezes o cara vai no final de semana no estádio e dá 100 tiros, 50 tiros, 30 tiros, porque o custo é muito alto, elevou o custo, né? Muito alto. Mas se comprou um armamento, faça isso uma vez só. Essa é uma opinião minha, mecânica, né? Eu trabalho há 30 anos já com armas, então o que a gente pode falar? Comprou um armamento, comprou uma pistola, comprou um revólver, no mínimo 100 tiros. É uma regra que a gente vê. Se não deu problema com 100 tiros, normalmente nunca mais dá problema nessa arma. Se manter aquela manutenção padrão, né? Após o tiro. Então, essa foto aí, volta essa foto para a nossa produção. Essa arma, né, tá no cinto, né? No velado do policial, ali na cintura dele, ali no pelo, do jeito que tá ali. Então aí ele falou: minha arma não atira. Fui trocar tiro com um bandido na rua e a arma não saiu. Não saiu o tiro. Né? E ele queria botar a culpa no armamento. Minha arma não funcionou. Quando eu desmontei a arma, eu fiquei assustado. Desculpa a expressão aqui, pessoal. Pelo, pano e tanta coisa tinha naquela arma ali, que eu falei assim, gente, olha que risco que é isso. E o problema não está no armamento, nem na munição. Era na manutenção. Então foi um descuido ali. Um descuido do operador. Né? Eu não sei se ele não recebeu essa instrução correta, eu acredito que não, porque nas academias todos os instrutores falam de manutenção e falam muito. Eu já acompanhei várias instruções na Academia da Polícia Militar, Polícia Civil, professor Robertinho, um abraço para o professor Robertinho da Polícia Civil aí, né? E a gente acompanha essa instrução, Coronel Borges, na época da Polícia Militar, e é muito enfático a questão de manutenção, né? Mas parece que ainda não entrou na cabeça do operador. Você tem um carro, você sabe que você tem que dar manutenção nele, periodicamente. Troca de óleo, troca de filtro. Armamento é a mesma coisa. As molas do armamento têm vida útil. Né? Peças de arma, pessoal, têm vida útil. Né? Não é só usar dia e noite, 24 horas, 10 anos, sem trazer a manutenção. Okay. Né? Será que nós temos mais algumas fotos ou são essas mesmas? Tem mais. Né? Tem mais algumas aí? A gente analisando, estão falando da questão da manutenção. Isso. E aí? Essa aí também faz parte daquela primeira arma que nós mostramos que estourou. Né? Estourou a sua parte frontal do armamento. Pode passar, produção. Pode passar, essa aí continua a mesma. Bom, esse aí já é um revólver. Pode passar mais uma. Isso. Vamos parar nessa aí. Pessoal, essa aí é um revólver de uma empresa de vigilância. Só para vocês terem noção, né? Uma noção. As empresas de vigilância, elas não têm a cultura da manutenção. E é um perigo, é um risco isso. Né? Desprezam a questão da manutenção. Por quê? É sempre a mesma desculpa. A arma não atira. A arma na mão do vigilante nunca atira. É uma realidade. É raro ter um tiro, uma troca de tiro, né? Na capital, etc. Mas no interior acontece. Nas mineradoras, a gente vê que acontece. São roubos de cabos elétricos, ciganos invadindo as mineradoras. Então, há troca de tiro, sim.
Na capital, às vezes, não acontece. E aí a gente aborda uma situação dessa, vai fazer uma manutenção no armamento travado, como vamos observar, nenhuma gota de óleo no armamento. Gente, armamento são peças mecânicas. Então, você que é o vigilante aí, que foi veterano, muita atenção nisso aí, você está me dizendo um fato extremamente preocupante. E corriqueiro. Da ausência da cultura da manutenção. Pergunte à sua empresa, pergunte ao diretor da sua empresa, o coordenador, o supervisor, quando foi feita a manutenção da minha arma. Preocupante. E a Polícia Federal exige que as empresas façam a manutenção correta nesse armamento. E tem a frequência? Ainda não tem uma portaria específica. Uma época era uma sugestão da Polícia Federal de 6 em 6 meses. É uma orientação, não é uma norma. Não tem uma norma específica. Né? Só tem que na portaria da Polícia Federal para as empresas de vigilância fala que deva ser feita manutenção. Então a arma, como essa que está na foto, ela devia ter sido manutenida corretamente antes de passar para o posto de trabalho. E ela não foi. Então, ela está incorreta, ela está imprópria para o uso. Se o armamento é um equipamento de defesa da vida, ele não está defendendo nem a vida do operador de segurança. Então está colocando em risco ainda. Em risco, a dele e dos demais. Você imagina um revólver desse no banco? O cara saca um revólver desse no banco, cara, o tiro sai pela culatra. Em vez dele ele se defender ou defender quem está atrás dele ali, que é o patrimônio maior, são a vida, ele não consegue defender. Né? Essa arma pode estourar na mão dele e trazer problemas maiores. Né? Nós vamos destacar aqui, interessante dentro desse assunto, esse aqui é um tambor, a produção vai dar um foco para a gente aqui. Gente, esse é um tambor calibre 38, passar para os senhores aqui, dar uma olhada aqui, que interessante. Cara, esse é um tambor de uma arma de empresas que não foi manutenido corretamente. Olha o estado que fica essa peça. Né? São um tambor de câmeras que acopla as munições para que aconteça o tiro. Então acontece, essa arma estava sem manutenção e o tambor não estava alinhado com o cano. Então, a cada processo de giro do tambor, essas câmeras alinham com o cano. Né? Tem que haver um alinhamento correto com o cano aqui. E pelo desgaste das próprias peças, esse tambor não alinhou com o cano. Virou o quê? Uma granada. Né? Se os senhores olharem aqui, ó, vira uma granada, cara. É um risco para a pessoa que está usando, um risco para aqueles que estão próximos, né? Entendi. E ausência de manutenção. Sim. Não, ausência de manutenção. Aí nós estamos falando aqui sempre falamos de armas coletivas, armas corporativas, empresas de vigilância, e no tocante à arma individual, uma pessoal, né? Isso aí. Tem uma frequência nessa manutenção aí? Torna-se pior, Valfredo. Atenção, proprietários de armas. Né? Principalmente quem compra uma arma, leva para dentro da sua casa, põe na gaveta, põe no guarda-roupa, torna-se pior. Porque se a pessoa, raramente, hoje justamente pela dificuldade, está conversando com o Rômulo aqui, de transitar com essa arma. Né? O civil compra um revólver, uma pistola e leva essa arma para dentro de casa. Para ele ir no clube, ele vai ter que tirar uma guia de trânsito da Polícia Federal. Essa guia leva um tempo de demora. Né? A Polícia Federal vai examinar se ele precisa dessa guia, para ele treinar lá no clube, para ele fazer um teste nessa arma. Então há, assim, né, uma permissão da Polícia Federal. Então há todo um processo bem burocrático mesmo, que demora mesmo. Justamente pela nova regulamentação, pelos novos decretos, tornou-se um pouco mais difícil. Então essa arma vai ficando dentro de casa, cara. E fica ali dentro de casa 1 mês, 2 meses, 1 ano, 10 anos. Pegamos revólveres e pistolas há 10 anos sem ter um óleo nele, sem jogar um óleo, passar nenhum óleo, nenhuma escova no cano. E tá ali, umidade, se põe em cima do guarda-roupa, você tem muita umidade. Daí vamos destacar aqui munição, que é mais crítica do que o armamento. Porque o aço de armamento é um aço duro, e tem uma resistência maior. A munição já é um assunto para um próximo. A gente pode falar sobre munição, que é interessante. E tem uma pergunta aqui. Pode falar. Só aproveitando essa manutenção, até para alertar algo também que nós já havíamos conversado aqui. Nós vemos no YouTube aí, e isso proliferou com os CACs, né? Até mesmo no meio dos agentes de segurança pública. A situação da manutenção feita em casa. Nós sabemos que não é o local apropriado para isso. Sim. E vemos também algumas práticas ali que não podem ser benéficas para a arma. Questão ali de colocar munição no sol, ou até mesmo para tirar a ferrugem daquele armamento ali, fazer aquele processo de eletrólise, né? Colocar numa banheira ali, ligada à bateria. Isso pode enfraquecer ali o material da arma, né? Então isso, mesmo tendo ali aquela intenção de fazer a manutenção, que seria aquela manutenção diária, que nós chamamos de primeiro escalão, jogar a lubrificação, isso pode também gerar o risco não sabendo fazer ou fazendo em local inapropriado, né? Ô Romulo,
Até falei com o Valfredo, a gente pode marcar um próximo podcast para falar sobre armas caseiras ou reparos caseiros, que é um assunto longo e extenso. Saiu até no G1 uma vez, fomos convidados para estar na Rede Globo, para estar falando sobre esse assunto. E nós podemos marcar um para falar especificamente sobre isso. Que fica aí também para o próximo. Fica aí, tá marcado o próximo aí. Perfeito. Mas vamos entrar nesse assunto. Gente, a manutenção deva ser feita e tem que ser feita em casa. Manutenção de primeiro escalão, né? Como nós aprendemos no Exército, primeiro, segundo e terceiro escalão. Né? Primeiro escalão, cabe-se ao veterano fazer. Em casa, tranquilo. Tranquilo. Né? Ele deve fazer essa manutenção. E kit para fazer manutenção? Sim, tá? kit de manutenção eu não trouxe um aqui, trouxe só aqui alguns outros aqui, mas o kit é simples. É uma escova de crina e uma escova de lã, óleo e solvente. O Valfredo até me perguntou interessante sobre solvente. Solvente, é. É um assunto importante. Gente, óleo não tira a ação química da pólvora. O solvente, sim. Então, atirou, deu um tiro com a arma. É uma pergunta que sempre fazem. Qual o tempo que eu devo fazer a manutenção da minha arma? Quantos tiros que eu já posso limpar a minha arma? Pessoal, deu um tiro, faça manutenção com a sua arma. Ou deu no máximo 600 tiros, faça manutenção com a sua arma. Né? As normas SAAMI, que é a norma americana, né, da nossa região aqui, vamos dizer assim, eles colocam a cada 250 tiros, limpe sua arma. Eu, particularmente, a cada 50 tiros, eu limpo minha arma. Justamente por causa da ação química da pólvora, ela deteriora, né, o aço, ele vai comendo os raiamentos, vai trazendo defeitos graves no armamento. Tá? Então, dê um tiro com a arma, não guarde a arma com resíduos de pólvora. Faça a limpeza da sua arma, passe a escova, né, com um pouco de solvente, limpe, principalmente no cano e na cubeta do ferrolho, e faça ali a limpeza do seu armamento. Ok? Perfeito. Eu sei que o sargento tem mais algumas perguntas, algumas dúvidas, o tema é extenso, né? Mas eu vi ali que você também tem um caso para contar, tem um caso ali real que você presenciou, né? Para trazer para a gente aí. Ah, sim, sim. Cara, são muitos, né? São muitos casos. São diversos casos que a gente vai passando. Tem alguns casos que a gente passou numa situação do próprio quartel, na época quando a gente estava no Exército. É padrão, quando você chega na sala de arma, né? Na intendência, você retira o carregador, dá 2 golpes de segurança e dá um tiro seco acima. É um padrão do Exército, né? E aconteceu isso com o militar, da nossa época, da minha época, do Valfredo também. Ele retirou o carregador, deu golpe de segurança e quando ele deu o tiro para cima, houve um disparo. Na época, todo o peso ficou para cima desse militar. Na época. Hoje eu entendo que poderia ser um problema do próprio equipamento. Tem vídeos na internet que mostra o CAC retirando o carregador, 2 golpes, quando ele atira no instante, uma direção segura, o tiro dispara. Pá! O que aconteceu? Essa munição não foi ejetada. Pessoal, por isso que é importante. Teste o seu armamento. Vá no stand de tiro, teste esse armamento. Né? E se você tem alguma dúvida, leve no armeiro credenciado pela Polícia Federal, pelo Exército, né? E faça a manutenção desse armamento. Então, vai manusear armamento? Não manuseie próximo à sua cama. Né? Você tem arma na sua casa ali? Não faça o manuseio, né? Como o Alfredo falou, de forma segura. Né? Tá carregando a sua arma em casa? Não faça perto da cama. Procure uma área segura. Faça uma caixa de areia na sua casa. Parece estranho, mas não. Então vai no jardim. Né? Faça um jardim interno, faz ali, né? O manuseio, porque se houver uma falha no mecanismo, pode haver um disparo sim. Né? E às vezes a culpa não é nem sua, é culpa do mecanismo. Peças desgastam, molas fadigam, e é natural isso. É por isso que tem que ter essa manutenção. O que a gente orienta? Pelo menos uma vez por ano, né? Se tardar no máximo 2 anos, leve a sua arma no armeiro credenciado. Faça a manutenção. Né? E é barato, a manutenção é um preço irrisório pela sua segurança, é muito pequeno o preço. Vai lá, faz a manutenção, desmonta-se, lava essa arma, vai na linha de tiro, testa, né? Por isso que a gente fala, procura um armeiro credenciado. Tem armeiros aí que testam a arma em lata de lixo, cara, né? Então, não é o correto. Tem que ter uma linha de tiro, uma área reservada, segura para o tiro, que ele vai lá, testa essa arma, faz o teste de municiamento, de alimentação, de carregamento, de extração e ejeção dessa arma. E aí ele coloca a arma está perfeita. Gera-se um documento que a arma está segura. Boas práticas são indispensáveis para a manutenção do armamento, para o funcionamento dessa arma de fogo, né? Tem uma pergunta aqui interessante aqui, a gente já está no final aqui do nosso episódio, uma pergunta assim, que tipo de óleo devo usar? Uma pergunta interessante que chegou para a gente aqui. Ótima pergunta. O Brasil tinha uma cultura de usar óleo vegetal no armamento. E hoje eu já cheguei em várias instituições, clubes, instituições policiais, militares, etc., usando óleo vegetal. E essa é a única característica que não pode ter no armamento. O óleo vegetal, ele pesa o mecanismo. Então tem que ser óleo mineral.
né? Não vamos falar de marca aqui, porque tem muitas marcas aí, tem marcas importadas, nacionais, mas tem muitos bons óleos. Procure uma loja especializada em arma de fogo, né? E lá eles vão ter os óleos especializados para isso. Então, óleo vegetal nunca. Ok, Valfredo? Óleo de soja só no pastelzinho de queijo mineiro ali. Os antigãos usavam o óleo. Eu vou falar o nome aqui, Singer. Os antigões aí, sim, né? O da lata ainda. Da latinha, Cara, se for mineral, tá perdoado. Se não for mineral, tá proibido. Óleo vegetal. Deixa pra fritar nunca. o franguinho, o pastel. Franguinho, pastelzinho de queijo ali, tá ótimo. Tá? E não esquecendo, gente, solvente é para limpar cano e a cubeta de ferrolho, onde a munição acontece a explosão dela ali. Então, atirou, solvente no cano e na cubeta de ferrolho. Tira o resíduo de pólvora, né? O óleo não tira. O óleo ele meio que gruda ali. Então, o propósito do solvente é para tirar mesmo. Atirou, tem que ter o solvente. Ok? Fica uma dica aí. Ok. Nós, então, agradecemos, assim, de coração, demais a sua presença, Spakovski. Sei que você, Obrigado. a Alvo Armeria, tem uma demanda muito grande, não só em Minas, mas no Brasil inteiro. Se alguém tivesse interessado em mais informações sobre manutenção, é isso? Fala um pouquinho aí. Sim. Entrei em contato contigo. Sim. Tá aparecendo no nosso Instagram aí. Nosso telefone também é 31, né, 986580915. Esse é o nosso WhatsApp central, nosso departamento de vendas. Empresas vigilantes do país inteiro que às vezes precisam de algumas peças, né, que tem autorização para adquirir, a gente manda essas peças para eles legalmente, com guias, tudo certinho. Tudo dentro da legislação. Tudo dentro da legislação. Não trabalhamos com armas sem registro, deixamos bem claro aqui. Isso é importante. Não temos medo de falar. A Alvo Armeria trabalha somente com armas legalmente registradas. Às vezes algum louco aparece lá, eu tô com uma arma lá do meu pai, herdei da minha mãe. Infelizmente não trabalhamos só com arma legalizada. Esse é o nosso padrão, né? Hoje atendemos empresas, polícias, né? Nós já tínhamos uma filial no Espírito Santo, né? Terminamos a filial lá, mas atendemos o Espírito Santo. O Brasil inteiro. Fizemos um trabalho com a Polícia Civil do Mato Grosso. Um abraço, pessoal da Polícia Civil do Mato Grosso aí, né? Então, basicamente, a gente atende o país inteiro. Houve uma demanda. Mais alguma coisa aí, Rômulo? Agradecer a todos vocês que nos assistiram. Aproveitar mais uma vez, tá aqui o nosso QR Code. Isso aí. Para você que quer contribuir com o nosso canal, Contribui. quer nos ajudar a permanecer aqui, trazendo informação de qualidade, né? Para a família do veterano, para você da segurança pública, para você civil que tem a vontade aí, a curiosidade de conhecer mais desse mundo militar. Seja muito bem-vindo. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Nos siga e compartilhe o vídeo. Tá ok? Muito obrigado por estar aqui conosco no nosso primeiro episódio e aguardo vocês no próximo. Jackson Spakovski, veterano, especialista em armamento. Mais uma vez, nosso muito obrigado. E a você, temos muitos assuntos para tratar ainda com a família dos veteranos. Até o próximo. Até o próximo.